Olá, tudo bom com vocês? Estamos começando com mais um dos nossos vídeo encontros. Estou aqui num cenarinho diferentinho de tijolinhos. Estou explorando os cantinhos aqui que tem da minha casa. Estou sentada no chão. Achei essa parede aqui, vou usar. E vamos começar com mais um dos nossos vídeos encontros de hoje. Antes da gente ir direto para o nosso tema, a Isabela, nossa colega de turma, ela mandou algumas perguntinhas no meu WhatsApp e aí eu vou aproveitar este vídeo para esclarecer as perguntas dela. Eu tô com as perguntas da Isabela aqui e a primeira pergunta que ela fez foi: se Deus morreu, como as pessoas comem o corpo dele e por que é branco? Isso é uma boa pergunta, Isabela. Primeiramente, o que a Isabela e todos vocês da nossa turma e as crianças que não são da nossa paróquia, mas estão assistindo aqui, o que todos vocês têm que ter em mente: Deus não está morto, tá? Vamos anotar isso aí no caderninho de vocês, escreve no papel, deixa pendurado com imã na geladeira, para vocês não esquecerem. Deus não está morto, Deus está vivo, beleza? Ele nunca morreu. Então, se Deus morreu, como as pessoas comem o corpo dele? A primeira já esclarecemos que ele não está morto. A segunda é como as pessoas comem o corpo dele. Provavelmente ela está se referindo ao momento da comunhão das missas, que é o que vocês estão se preparando para receber. Eu falo bastante, né, essa frase, vocês estão se preparando para receber o corpo e o sangue de Cristo. Mas, não se assustem, vocês não vão receber um pedaço do dedo, um pedaço da mão, um pedaço da bochecha, do nariz de Deus. Não é isso, tá? Não vai vir o corpo lá, a pele humana, o sangue, nada disso que vocês vão colocar na boca de vocês. Aí a terceira pergunta, aí por que é branco? Pra quem não sabe, aquela hóstia, aquela bolachinha branca, como alguns de vocês conhecem, é feita de água e trigo, né? Por irmãs que trabalham especificamente com isso, irmãs freiras. Não coloca nenhum corante, é só água e trigo. O trigo é branco, então não tem essa de que, será que Deus era branco? A gente não sabe. Então, por que fala comer o corpo e o sangue de Cristo? Porque Deus, que vive no céu, nunca morreu, está vivo até hoje, inclusive escutando isso que eu tô falando, oi Deus, beijo. Ele, em um determinado momento da história da humanidade, ele enviou o seu Filho único. Deus se fez homem e enviou o seu Filho único para a terra. Então, Deus se fez de carne e osso no corpo de Jesus Cristo. E aí, toda a história de Jesus Cristo, a gente já vem falando nos encontros anteriores, nos vídeos encontros, inclusive desde o ano passado, né, quando a gente tinha os nossos encontros presenciais. Toda a história de Jesus. E aí, em um determinado momento, Jesus é crucificado, morto e crucificado para salvar os nossos pecados. Eu acho que quem deu esse encontro foi a Maria semana passada, sobre a ceia de Jesus. Uma noite antes de Jesus ser crucificado, ele reuniu os seus amigos, né, os 12 apóstolos, para um grande jantar, para uma grande ceia. E em um determinado momento dessa ceia, né, teve muitos acontecimentos que a Igreja Católica lembra e revive até hoje, mas especificamente para explicar essa pergunta da Isabela, em um determinado momento dessa ceia, Jesus pega o pão e ele diz o seguinte: tomai todos e comei, esse é o meu corpo que será entregue por vós para a remissão dos vossos pecados, fazei isso em memória de mim. Então ele pega o pão e fala que aquele pão é o corpo dele que está sendo entregue para a remissão dos nossos pecados. Então ele transforma aquele pão no corpo dele. Em um outro determinado momento, ele pega o cálice, né, que é a taça de vinho, e fala: tomai todos e bebei, este é o meu sangue que será derramado por mim para a remissão dos vossos pecados. Então, ele faz a mesma coisa, ele transforma aquele vinho no sangue dele, o pão no corpo e o vinho no sangue. Então, o que a gente faz até hoje? A gente relembra este momento tão importante da história de Jesus, onde ele entregou o seu corpo e o seu sangue por nós, para nós, né? Para salvar os nossos pecados. Então, até hoje a gente relembra esse momento. Para representar o corpo e o sangue dele,
a gente tem a nossa hóstia, que representa o corpo, que é feito de trigo e água. Por isso que ela é branquinha, e aí a gente faz naquele formato redondinho. E o vinho, né, sem álcool, o vinho do padre, que aí a gente diz que é o sangue dele. Mas não é assim, ai, vou pegar aquele negocinho branco, o vinho, tirar da garrafa, botar aqui na taça, pronto, esse é o corpo e o sangue de Cristo. Não, não é assim. Vocês que já foram nas missas, vocês devem prestar atenção e lembrar agora do momento da consagração. Quando o padre pega e ergue o cálice, né, com o corpo e com o sangue de Cristo, com a hóstia e com o vinho, e naquele momento da consagração ele faz uma oração e aquilo se torna para nós o corpo e o sangue de Cristo. Então representa para nós o corpo e o sangue de Cristo, tá? Eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos para vocês. Vocês ainda são muito jovens, a cabeça de vocês ainda não está tão madura para vocês entenderem e acreditarem que aquilo realmente, após a consagração, se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Mas conforme os anos, vocês continuam indo às missas, continuam procurando saber um pouquinho mais de Deus através da palavra, da Bíblia, vocês vão entendendo, né? Vocês vão pegando essa experiência, esse conteúdo, essa bagagem e vocês vão aprendendo, tá bom? E aí a gente faz essa representação, né, da ceia de Jesus, a gente comunga, que a gente fala, né? A gente comunga o corpo de Cristo toda semana, né? A Igreja Católica faz toda semana. Não é uma coisa exclusiva da Igreja Católica, né? Até porque foi o próprio Jesus que transformou o pão e o vinho no corpo e no sangue dele. Então não é algo exclusivo da Igreja Católica. Igrejas evangélicas também têm esse hábito, só que ao invés de ser a hóstia, aquela bolachinha branca, eles fazem com pão mesmo. E aí a diferença é que eles fazem uma vez por mês e a gente faz toda semana, toda missa que tem. Ok? Então eu espero que eu tenha tirado a dúvida da Isabelle em relação a isso. Se você ainda continuou com dúvida, Isabelle, você já tem o meu contato, pode me mandar no WhatsApp ou então deixar aqui nos comentários que eu respondo para você também, beleza? A Isabelle fez uma outra pergunta também, que tem muito a ver com o nosso encontro de hoje. Ela perguntou assim: Deus é um espírito? Esse daqui eu vou primeiro dar o nosso encontro de hoje e aí depois no final eu respondo essa pergunta, beleza? Então vamos começar o encontro? Então vamos lá, já estou aqui com a minha Bíblia pronta para a gente dar esse encontro, meu livrinho, e o tema de hoje é a vida de Deus em nosso meio, o Espírito Santo. Então, para a gente iniciar esse encontro, eu quero que vocês lembrem que Deus não está morto, nem Deus, nem Jesus, né? Embora a gente venha falando, Jesus morreu para nos salvar e tudo mais, a gente enfatiza muito o fato dele ter morrido por nós, mas eu acho que a gente não enfatiza tanto o fato dele ter ressuscitado, né? E depois dessa ressurreição ele nunca mais morreu. Ele está vivo no nosso meio, presente em nossa vida. E aí, pra gente contextualizar um pouquinho esse encontro, eu vou ler uma historinha para vocês que está aqui nesse livro como sugestão, e aí eu já continuo o encontro. Pedrinho e Lina são muito alegres. Pertencem a uma família muito unida. Eles sabem que o pai e a mãe sempre dialogam e trabalham juntos para o bem de todos. Os pais procuram ajudar os filhos, vivem alegres e felizes, conseguindo paz na família. Os filhos participam dessa paz, do amor e da justiça que os seus pais estão lhe transmitindo. Ninguém procura viver só por si. Todos se dedicam ao bem-estar da família. É neste espírito de dedicação que nasce uma profunda alegria, fazendo-os felizes. Então, com essa história, a gente pode perceber que Pedrinho e Lina faziam parte de uma família muito unida, né? Que se ajudavam, se apoiavam para manter o bem-estar de toda a família, deles, irmãos e dos pais também, tá? Outra história também de união, a gente pode encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, lá no comecinho da Bíblia, onde se inicia a história da humanidade, que a gente pode perceber que tem histórias de pessoas que eram muito unidas umas com as outras, né? Que
que viviam em grupo, e aí eles se ajudavam a conseguir o alimento no final do dia, se ajudavam a conseguir abrigo, porque antigamente não era casas, eles se abrigavam em barracas, né? Então um se ajudava, um ajudava o outro, eram muito unidos. Só que como a gente sabe, né, nem sempre foi assim. Com o passar do tempo, ao decorrer da história, de toda a história da humanidade contada pela Bíblia, a gente vê que as pessoas começaram a querer ser umas melhores que as outras. No Antigo Testamento também, a gente conheceu uma história de desunião. Se vocês não conheceram na Bíblia, vocês com certeza devem ter escutado essa história na escola, nos livros de história da escola. Que as pessoas elas começaram a querer ser umas melhores que as outras, e aí tiveram a grande ideia de construir uma grande torre para chegar o mais perto que conseguisse do céu. E aí eles acharam que eram unidos, se juntou um grupinho para construir essa torre, que era chamada de Torre de Babel, e começaram a construir. Só que eles não eram mais unidos, né? Cada um queria ser melhor que o outro, cada um queria fazer o seu pedacinho da torre melhor do que o pedacinho da torre do amiguinho. E aí, ao invés deles se ajudarem, eles começaram a atrapalhar. Então, quando um que estava lá em cima falava pro de baixo, olha, eu tô precisando de pedra, me manda pedra. O de baixo falava assim, eu vou atrapalhar ele, porque assim eu consigo chegar mais rápido onde ele tá e passar ele. Então vou mandar outra coisa, não vou mandar pedra, vou mandar água. E aí acabava atrapalhando a construção dessa torre, e aí começaram a ter brigas e tudo mais, e aí desistiram de construir a torre. Então a gente pode perceber que se a gente não tiver união uns com os outros, a gente não consegue nada. A gente vê muito isso hoje em dia com essa questão do coronavírus, né? Todo mundo tem o mesmo desejo, que o coronavírus vá embora, que acabe isso logo, que a gente possa voltar às nossas vidas normais. Quem tem o poder para nos ajudar, né, ajudar todo mundo a fazer com que o coronavírus vá embora, são os prefeitos, os governadores, os deputados, o presidente. E ao invés deles, que têm o poder, se juntar, se unir para fazer com que o coronavírus vá embora, cada um quer ser melhor que o outro, cada um quer fazer algo melhor que o outro para se aparecer mais. E aí, nessa história, já estamos há 4 meses em casa, com as nossas vidas paralisadas. Então, fica a lição, vamos ser unidos, igual a história do Pedrinho e da Lívia, beleza? Quando cada um de nós procura crescer sozinho, não dá certo. A gente não vai conseguir entender a voz do nosso irmão, a necessidade do nosso irmão. Como a gente pode falar assim também que somos filhos de Deus, sendo que a gente só pensa no nosso próprio umbigo, só olha para o que a gente precisa, não olha para o que o nosso irmão está precisando, né? Então, temos que ter mais esse olhar de união. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz assim: e a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse trechinho da Bíblia cita o Espírito Santo, que esse é o mistério mais profundo e mais bonito que a gente tem, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que é o amor do Pai Deus e o Filho Jesus Cristo com a gente. E aí vocês me perguntam, mas quem é o Espírito Santo? Né? Lembra da pergunta da Isabela no começo? Que ela perguntou, Deus é um Espírito? Então eu vou responder agora, Isabela. O Espírito Santo é Deus, assim como Jesus Cristo também é o Espírito Santo. Eles formam a pessoa da Trindade, a Santíssima Trindade. Então é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Os 3 juntos se tornam a Santíssima Trindade. Mas como assim? Os 3 são o Espírito Santo? Ou Deus é o Espírito Santo, Jesus não é o Espírito Santo? Vamos lá. É um pouco confuso. Eu vou explicar agora, mas isso é uma coisa que vocês vão entender ao longo da vida de vocês, conforme a experiência de fé que vocês vão tendo após a catequese, né? As etapas que vêm depois da catequese.
Deus é o Espírito Santo. Ele se fez homem e veio para a Terra através de Jesus Cristo. E o que liga Deus a Jesus Cristo é o Espírito Santo. Então, eles são um só. Deus é ligado a Jesus Cristo através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa também da Santíssima Trindade, né? É um elemento da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele apareceu para os apóstolos quando eles ouviram uma grande ventania, quando eles estavam no cenáculo, né? O Espírito Santo veio em forma, eles sentiram o Espírito Santo em forma de vento. O Espírito Santo veio também em Pentecostes, quando pessoas de diversos países estavam reunidos no mesmo lugar, e aí veio um fogo do céu e fez com que todos entendessem as línguas uns dos outros. É assim como que o Espírito Santo se manifesta. Então, ter a presença do Espírito Santo é ter a presença de Deus e ter a presença de Jesus Cristo, porque os três são uma pessoa só. Então, sim, Deus é um Espírito, Jesus é um Espírito que estão ligados ao Espírito Santo. Não sei se eu consegui explicar direito, é um pouco confuso, mas ao longo da vida de vocês vão entender sim como que funciona, mas basicamente é isso. Deus é um Espírito, Jesus é um Espírito e os dois são ligados pelo Espírito Santo, que forma a Santíssima Trindade. Alguns de vocês já devem ter percebido ou sentido no meio de uma oração pessoal que vocês fazem, em um momento assim de fé, de unção, vocês estão lá falando com Deus, concentrados, com todo amor, com toda a fé de vocês, e aí vocês sentem um arrepio, um vento, um negócio assim que vocês não sabem explicar. Vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo, vocês estão sentindo a presença de Deus nesse momento de oração de vocês. No livro de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo é isso, é aquele que traz boas ideias para as nossas cabeças, é aquele que traz iluminação para a nossa mente quando a gente está passando por um momento escuro, por um momento de dúvida. É o Espírito Santo que nos torna capazes de amar, que faz a gente relembrar as palavras de Deus, de Jesus Cristo em nosso coração. Quando a gente quer saber alguma coisa, tem interesse num assunto que a gente não entende, a gente normalmente pergunta para quem sabe, né? Ou então a gente vai ver algum livro, pesquisar na internet, alguma coisa assim. E aí quando a gente vai ler a Bíblia, que a gente quer entender melhor o que Deus está querendo falar para a gente naquela passagem, a gente pede ajuda para o Espírito Santo nos iluminar, nos dar sabedoria para entender o que Deus quer dizer para a gente de acordo com aquela passagem bíblica que a gente leu. E aí, eu quero que vocês dêem uma olhadinha em algumas leituras que eu vou deixar aqui para vocês, que fala bastante do Espírito Santo. E aí fica como uma tarefa para casa, né, para vocês fazerem em casa, buscar outras passagens bíblicas que falem sobre o Espírito Santo. Vamos ler duas aqui com vocês. A primeira vocês vão encontrar no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Olha só, o Espírito Santo aí presente no batizado de Jesus Cristo. Tem outra passagem bíblica também que fala sobre o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 2 ao 4. E aí fala assim: De repente veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde ele se encontrava. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então essa é uma passagem bíblica que a gente usa também em Pentecostes. Então aí o Espírito Santo veio como línguas de fogo para eles, né?
desceu sobre eles e aí eles sentiram a presença do Espírito, a presença de Deus e começaram a entender a língua uns dos outros. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis passar para vocês. Conseguiram entender que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma pessoa só que formou a Santíssima Trindade e que eles estão presentes na nossa vida o tempo todo, em todos os lugares, porque eles sim têm poder para isso. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários para eu ficar sabendo. Ou então me mandem lá no WhatsApp para eu responder aqui, igual eu fiz com as perguntas da Isabela, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.